Olá, eu sou o Paulo Holland, repórter da agência Safras. Estamos dando início a mais uma edição do Safras Entrevista, onde ouvimos especialistas do mercado e tentamos explicar e antecipar os próximos passos da economia e do mercado para deixar você sempre preparado. Nessa edição, contamos com a presença de Marisa Rossignoli, conselheira do Corecon São Paulo. Tudo bem, Marisa? Tudo bem? Tudo bem. Marisa, a gente está acompanhando mais ou menos de uns 10 dias para cá, 2 semanas, o shutdown nos Estados Unidos. A gente deve ficar preocupado com essa situação lá, não é algo inédito, mas é algo que preocupa. Olha, eu diria que tudo que se refere à economia norte-americana, né, acaba nos atingindo diretamente, para o bem e para o mal, né, dada aí a magnitude da economia norte-americana, dado ser o nosso segundo maior parceiro comercial. Então, claro que tudo que se refere à economia dos Estados Unidos, a gente olha com um pouco mais de atenção. E nesse cenário de shutdown, alguns dados não são divulgados, como o payroll na última semana. Como isso pode impactar os próximos passos do Fed, na próxima reunião do FONC? Isso atrapalha, de certa maneira, até fazer projeções, tanto para o Fed quanto para os especialistas, para os analistas, sobre os próximos passos de política monetária nos Estados Unidos? Me parece que nesse momento a gente está conseguindo ver com mais clareza até a nossa própria política monetária do que a política monetária nos Estados Unidos, e claro que ela vai nos afetar, né? Os Estados Unidos vem praticando aí uma política, seja na questão comercial, seja na questão de juros, para tentar se proteger. Claro que eles têm os impactos também, que geram também impactos negativos para eles, mas numa perspectiva de tentar se proteger e que isso pode nos atingir. Quando, por exemplo, a gente fica com uma diferença maior de juros em relação aos Estados Unidos, e eu acho que para nós, por isso que eu digo que nesse momento eu acho que está mais clara a nossa do que a deles, eu acho que para nós está relativamente, né, claro, a não ser que surja algo que mude esse posicionamento, mas isso vem vindo, inclusive, das duas últimas atas do Copom, está basicamente definido que a gente deve terminar o ano com uma Selic de 15%. No momento que os Estados Unidos começam, podem ter uma diferença maior de juros em relação ao nosso, isso acaba trazendo capitais para o nosso mercado financeiro, entrada de dólares, queda do preço do dólar, né? Não me parece ser algo que não seja premeditado, a própria desvalorização do dólar num cenário que os Estados Unidos quer reverter balança comercial. No nosso caso, nós já somos deficitários, né, na nossa balança comercial com os Estados Unidos, mas me parece que a gente está com mais dificuldade de previsibilidade da política norte-americana, como eu disse, do que da nossa própria política. Ainda pegando o gancho dos Estados Unidos, ontem houve um aceno do Trump, do presidente Trump, para o presidente Lula. Houve diversos ruídos ao longo desses últimos meses entre Brasil e Estados Unidos. O que esperar desse cenário? É algo positivo. Claro que ainda serão muitas negociações, não vai ser algo do dia para a noite, mas como você vê esse cenário de uma bandeira branca, digamos, entre Brasil e Estados Unidos? Eu vejo de uma forma positiva. Eu vejo que se limpou um pouco da discussão as questões políticas, né? Isso me parece extremamente positivo. Eu começar realmente a discutir as questões econômicas, as questões de parceria comercial. Então, eu vejo como algo positivo. Por outro lado, a gente acompanha aí uma discussão que talvez o negociador não seja o melhor que nós poderíamos ter,
por parte dos Estados Unidos em relação a nós. Mas, colocando tudo na balança, eu vejo de forma positiva. Eu vejo um momento de realmente nós discutirmos e tentarmos rever algumas coisas. Não sei se na totalidade, mas tentarmos rever algumas tarifas das que forem postas para o Brasil, os produtos que foram aí mais tarifados. A economia brasileira tem dado sinais mistos, mas muitos acreditam que o cenário já é de desaceleração. Você acabou de falar sobre a Selic, que você acredita que a Selic termine em 15% esse ano. É realmente isso? Já não tem um espaço para um corte de Selic? Tem um aumento de endividamento das famílias? Como que você vê esse cenário de juros, de taxa Olha, básica de juros? perfeito. Eu vejo que nesse ano realmente talvez não haja espaço. A gente tem que lembrar, né? A gente já teve aí o IPCA 15, que é uma prévia da inflação, que já mostra, né? Já não temos mais aquele quadro de deflação do mês passado, e a gente tem que lembrar que o final de ano, apesar do endividamento das famílias, que sem dúvida alguma é um indicador que preocupa muito, né? Preocupa de uma perspectiva social e preocupa de uma perspectiva econômica. E a gente já está, né, quase que aí na metade de outubro. A tendência sempre de novembro, dezembro, é a de uma aceleração de consumo, é o movimento do 13º, é o movimento de fim de ano, né? Aí já vem as questões comportamentais do consumidor. Então, realmente, para mim seria uma surpresa uma redução da Selic esse ano. Marisa, você falou sobre a inflação, que é algo que segue no radar, né? Também temos um mercado de trabalho aquecido, com recordes de desemprego, de baixo desemprego, né? Quase que um pleno emprego. Mas vamos falar de inflação. A inflação segue preocupando. Quinta-feira teve o IPCA, né? Semana, acho que há mais ou menos 2 semanas teve o IPCA 15. Hoje já teve o IGPDI pela manhã. Como você vê esse cenário de inflação? O que que você espera desse IPCA na quinta-feira? Eu acho que é algo que vem sim nos preocupando, né? Eu espero um IPCA que já mostre algum índice de inflação, né? O IPCA, vou até olhar aqui para falar o valor certo, foi 0,48, né? O IPCA 15. A gente espera algo próximo a isso como inflação. E essa questão do mercado de trabalho, eu acho que também é algo importante para a gente avaliar. Por um lado, eu acho assim que a gente comemora, né, o baixo desemprego. Por outro lado, a hora que a gente vê esses indicadores, a gente vê um nível de informalidade muito grande, né, que eu acho que isso nos preocupa. Eu acho que isso preocupa em termos de qualificação. Eu acho que isso preocupa em vários aspectos. Então, por um lado, é excelente a gente ver um baixo índice de desemprego, mas eu entendo também que a gente precisaria olhar um pouco mais a qualidade desse emprego, né? A gente já tem dados que mostram aí dados quando a gente discute a chamada pejotização e que mostram inclusive que muitos dos MEIs foram criados por pessoas que antes tinham uma condição melhor, mais estável, com mais proteção de trabalho e acabaram ficando mais desprotegidas de uma perspectiva aí de direitos trabalhistas. Mas é claro que isso é um indicador importante quando eu já estou falando nesse IPCA 15, quando nós já estamos nos aproximando aí do final do ano. Por falar em aproximação, as eleições estão há mais ou menos um ano. Em outubro do ano que vem, a gente pode falar em um ano já. Nas últimas semanas, o Lula tem mostrado força nas pesquisas. Muito se diz que pela postura dele em relação aos Estados Unidos. Como esse cenário pode impactar o mercado? O mercado, digamos que não tem o maior apreço pelo Lula. Como você vê o Lula ganhando força e o impacto disso no mercado, basicamente?
No mercado, no que se refere ao mercado especificamente, eu entendo que, em termos de política econômica, claro, que eu tenho posições diferentes, alguns que já queriam uma Selic menor, né? Outras questões que são levantadas, mas eu vejo o mercado, de uma certa forma, acomodado no sentido de não estarmos com grandes turbulências em função da política econômica adotada, né? Eu acho que o mercado está muito mais preocupado com a política econômica em si do que se é o presidente A ou o presidente B. Eu vejo nessa perspectiva, eu vejo um momento de relativa estabilidade, inclusive aí das projeções, das visões, né, sobre a economia. Eu não vejo esse crescimento gerando uma instabilidade para o mercado. Isso é um sinal da independência do Banco Central e de uma maturidade econômica? Sem dúvida, eu acho, né, a independência do Banco Central é sempre tão discutida, né? A gente sempre tem os que defendem, a gente sempre tem os que criticam, mas eu acho sim, né? Eu acho que o Banco Central e a política econômica têm uma maturidade. Inclusive, por exemplo, a hora que a gente acompanha a taxa Selic agora, nós acompanhamos aí os 2 primeiros anos desse governo de uma certa forma discutindo com o Banco Central, né? Lembrando que foi a primeira vez que a gente teve um presidente do Banco Central que, em função aí da mudança da legislação, veio do governo passado, né? Tivemos continuidades, mas não nesse sentido. Nessa perspectiva, foi a primeira vez. Tivemos agora a troca, de presidente e o Banco Central seguiu a mesma linha. Né? O Banco Central seguiu os mesmos argumentos que ele vinha utilizando, por exemplo, para a manutenção aí da alta Selic. Então, eu vejo como algo importante, sim. Voltando às eleições, que é um assunto que vai ficar. Esse ano talvez não, mas ano que vem, que está logo aí também, acho que é inevitável. Existe um temor que não seria a primeira vez que o governo abra os cofres visando a reeleição e resulte num descontrole fiscal? Eu acho que esse temor sempre existe, né? Seja nas eleições para governo federal, estadual, para os governos municipais. Claro que a gente tem aí alguns mecanismos de controle, mas eu acho que essa preocupação sempre existe, né? De como que será dada a continuidade de uma política econômica que, volto a dizer, né? Pode haver críticas, e principalmente em funções de grupos diferentes, eu posso ter críticas, mas é uma política econômica estabilizada, é uma política econômica que, por exemplo, desde o mês passado, a gente já vem com essa sinalização que nesse momento não mexeria na Selic. Por mais que nós gostaríamos, eu gostaria de ver, né, uma Selic mais baixa, mas eu acho que a gente vem com uma posição que nos dá pelo menos um direcionamento de como vai ser. A preocupação com políticas, claro, né, visando a eleição e que isso possa levar a alguns gastos que não seriam os mais adequados, eu acho que essa sempre existe. Mas eu acho que nós temos mecanismos de controle, eu acho que nós temos mecanismos que também nos protegem de uma certa forma disso, né? Seja em qualquer, como eu disse, seja em qualquer nível, né, de eleição aí para o executivo. Eu acho que essa é uma preocupação da sociedade brasileira, mas hoje de uma forma muito mais controlada do que foi no passado. Marisa, para a gente concluir, qual a projeção de vocês, a sua projeção para PIB, né? O crescimento, então, 25 e para 26? A projeção, na verdade, a gente se pauta aí muito pelas projeções que a gente vê, né? Agora o Banco Central divulgando, além do Boletim Focus, o relatório Firmus,
que já tem uma visão um pouco mais ampla, uma base de pesquisa um pouco mais ampla. E os dois, de uma certa forma, conversam e convergem nesse momento, né? Uma previsão para esse ano de 2,1, 2, né? Um pouquinho acima aí dos 2, e no ano que vem um pouco abaixo dos 2%, 1,8, 1,9, mostrando justamente que a gente, claro, a gente tem alguns esgotamentos, a gente tem algumas limitações que a gente vai ter que conseguir trabalhar para conseguir crescer, pensando que esse nem seria o índice, né? Esse não é o índice dos nossos sonhos. A gente gostaria de estar crescendo de fato um pouquinho mais. E para dólar? Para dólar, né, a previsão do dólar, eu também diria, é bastante estabilizada, né? Os dois boletins também convergem, né? Que eu não devo voltar a ter alta do dólar, então eu tenho uma previsão bastante estabilizada aí para o dólar para esse final de ano. Que é mais ou menos na faixa atual de 5,30, Mais ou menos na 5,40? faixa atual, né? Eu vou até tomar liberdade de olhar aqui, né? Aqui nas as minhas anotações, tá? 5,48 a perspectiva pelo Focus para esse ano, 5,53 para o ano que vem. Então a gente vê, né? É claro que são perspectivas, né? Eu sempre costumo usar esse exemplo que se a gente olhasse o boletim Focus antes da pandemia, né? E depois olhar o que ele foi de fato, é claro que nada daquilo se verificou. Então, é claro, são previsões dentro de um cenário mais ou menos imaginado também para esse ano e para o ano que vem. Tem muita volatilidade que pode acontecer ainda, né? Exatamente, exatamente, né? Essas previsões eu entendo que a gente nunca pode garantir, né? Eu tenho gostado muito do relatório do Firmus, eu acho que ele abre um pouco mais as discussões e nesse momento ele vem convergindo aí com outras visões já divulgadas com maior frequência. Perfeito. Eu gostaria de agradecer a conselheira do Corecon São Paulo, Marisa Rossignoli, pela entrevista. A agência Safras está com uma nova programação de vídeos à disposição nas nossas redes sociais. Acompanhe, siga e se inscreva no nosso site e no nosso canal do YouTube para entender os movimentos do mercado. Até a próxima! Muito obrigada.